Boa noite, alunos. Sejam bem-vindos de volta às aulas de uma maneira diferente. Nós tivemos que reformular a maneira de ensinar e estamos assim aprendendo também, né, com essa nova forma, com essa nova modalidade de transmitir os conhecimentos para vocês. Então, claro que com o tempo a gente vai aprimorar essas maneiras, essas formas, descobrir novas maneiras de estar passando para vocês, para que vocês consigam realizar as atividades que são passadas lá no formulário do Google Class. Continuando a matéria referente ao primeiro ano, eu estaria entrando em funções. Então, eu vou dar uma explicação dos exercícios que eu passei lá no formulário. Então, eu vou dar uma explicação de função para vocês. O que é uma função? Função é uma relação entre duas grandezas que são utilizadas geralmente em tabelas. Nessa função, nós usamos duas variáveis, uma independente, que nós chamamos de x, e a outra dependente, que é a variável y. Ela é dependente de quem? Dependente de x. Na função, a variável y, ela leva um outro nome, um outro formato. É chamado de f de x e é designado assim, f com o x entre parênteses. Lê-se f de x. Tá? Então, por que o y é chamado de f de x? Porque vai depender do valor que você atribuir a x para chegar no valor de y. E chega no valor de y como? Através de uma fórmula. Cada exercício dá a sua fórmula da função. Então, essa fórmula, ela é chamada de lei de formação da função. Então, um exemplo bem comum no cotidiano da gente. O exemplo que eu vou passar para vocês é uma tabela do quê? Do preço da gasolina. Então, você vai lá no posto de gasolina abastecer o seu carro. Você sabe que o preço unitário do combustível é R$3 o litro. Então, 1 litro equivale a R$3. Mas você vai pagar só R$3? Não, você vai pagar o valor da quantidade de litros que você colocar no seu automóvel. Então, a lei de formação, a fórmula para você chegar no valor que você vai pagar é f de x igual o valor unitário do combustível, que é R$3, vezes o x, que é a quantidade de litros que você vai colocar no seu automóvel. Então, lembre-se, f de x é o y. Então, aqui é o valor do y, tá? Igual o valor unitário da gasolina vezes a quantidade de litros que você colocou. Então, essa é a fórmula. Com base na fórmula, você responde o exercício. Qual é o preço de 10 litros de gasolina? É só pegar a fórmula. Aqui não é o valor de litros. Aqui é o valor a pagar. Então, 10 litros. R$3 vezes 10.
R$30. Esse é o valor a pagar. Letra B. Quantos litros de gasolina podem ser comprados com R$39? R$39 dividido pelo valor unitário, R$3. Corta o zero, tem que lembrar como é que faz a divisão. Outro zero e a vírgula. 3 divide 3? Sim, tabuada do 3. Que número multiplicado por 3 dá 3? É 1. 1 vezes 3, 3. 3 menos 3, 0. Baixou 9. Que número multiplicado por 3 dá um 9? Vai lá na tabuada do 3. É o 3. 3 vezes 3, 9. 9 menos 9, 0. Então, a resposta com R$39, você consegue abastecer o seu carro com 13 litros de gasolina. Então, eu dei esse exemplo porque eu passei alguns exercícios referente à função lá no formulário, lá no Google Class. Então, vocês vão entrar lá, fazer os exercícios. Qualquer dúvida, entra no e-mail de lá ou no aplicativo e eu vou estar tirando as dúvidas dos alunos. Posteriormente, nós podemos ver outras maneiras ou outras formas de eu poder entrar em contato com vocês, tá? Tendo essa interação com vocês para tirar mais dúvidas, tá bom? Boa sorte!